Em novembro de 2017, um detector de muons, meticulosamente escondido no coração da Grande Pirâmide de Quéops, capturou algo inacreditável, algo que desafiava a lógica e a compreensão. Um vazio, um espaço oco, com 30 metros de comprimento, localizado precisamente a 60 metros acima da Grande Galeria. Uma câmara que simplesmente não deveria existir. Porque, ao longo de seus 4.500 anos de história, Quéops foi meticulosamente mapeada, medida e escaneada centenas de vezes, e ninguém nunca havia detectado essa anomalia. Mas muons não mentem. Eles penetram a rocha com a mesma facilidade que os raios X atravessam a carne. E os muons, inequivocamente, revelaram o vazio, uma descoberta logo confirmada por 3 equipes de pesquisa independentes, vindas do Japão, da França e do Canadá. Todas convergiram para a mesma anomalia, a mesma câmara secreta, intocada, selada, como se estivesse aguardando o momento certo. Foram necessários 2 longos anos para que a equipe pudesse perfurar o interior da pirâmide, sem recorrer a explosivos, sem causar o mínimo dano. Afinal, era a Grande Pirâmide, patrimônio inestimável da humanidade. Então, perfuraram com a máxima precisão, milímetro por milímetro, até que, em março de 2020, uma câmera robótica finalmente atravessou os 60 metros de calcário e adentrou o vazio. O que a câmera captou deixou a equipe em absoluto silêncio. Não se tratava de uma câmara funerária, não havia sarcófago, nem tesouros de ouro reluzente, apenas paredes. Paredes adornadas com hieróglifos enigmáticos. E no centro da câmara, repousando sobre um pedestal de granito negro, um objeto cuidadosamente envolto em linho preservado. Ao abri-lo, encontraram um papiro, um rolo completo, em estado de conservação impecável. E quando o Dr. Samir Hassan, renomado egiptólogo e secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, traduziu o primeiro parágrafo, ordenou silêncio absoluto, porque o texto dizia: "E aqui reside o mistério. Este é o livro dos portais, copiado por ordem de Quéops, para ser selado onde nenhum mortal jamais o encontre, pois o que ele revela não é para os vivos. O livro dos portais, um texto funerário associado à 19ª e Visgúnsira dinastias, escrito cerca de 1000 anos após o reinado de Quéops. Descreve os portais do mundo inferior, que a alma atravessa em sua jornada noturna, anteriormente encontrado apenas em tumbas de faraós como Tutancâmon, Seti I e Ramsés II, nunca em pirâmides, nunca associado à Carto-dinastia, nunca atribuído a Quéops. Mas ali estava, na Grande Pirâmide, em uma câmara selada, com uma inscrição que desafiava toda a lógica, pois se Quéops ordenou que fosse copiado, isso implica que o texto já existia, incrivelmente, em 2560 a.C., 1000 anos antes de sua suposta criação. Nos próximos minutos, vamos desvendar os segredos contidos nesse papiro ancestral. Vamos explorar as razões pelas quais Quéops selou um conhecimento tão perigoso no coração de sua própria tumba. O que o livro dos portais continha, que não podia ser revelado aos vivos. E o mais intrigante, porque, até hoje, 4 anos após a descoberta, nenhum museu, nenhuma universidade, nenhum documentário sequer mencionou a existência desse texto, porque existem segredos que os arqueólogos encontram e segredos que os arqueólogos escondem. E quando a verdade põe em xeque milênios de cronologia estabelecida,
quando demonstra que o Egito Antigo detinha conhecimentos que não deveria possuir, quando transforma completamente nossa compreensão do propósito por trás da construção das pirâmides. O silêncio se torna a política oficial, o livro dos portais. Não é como o livro dos mortos. Não é um simples guia para a vida após a morte. É um mapa dos portais do Duat, o submundo egípcio, cada portal com seu nome, sua função, seus guardiões. E o livro, meticulosamente, ensina como atravessá-los. Primeiro portal, o lugar onde os corpos dos mortos se reúnem. Segundo portal, onde as sombras são julgadas. Terceiro portal, onde os nomes são pesados em balanças cósmicas. Quarto portal, onde o Ka, a força vital, é submetido a testes. Quinto portal, onde a alma decide se avança ou se retorna. Sexto portal, onde Anubis aguarda, com a escolha final, descoberto pela primeira vez nas paredes da tumba de Ramsés IV, 19ª dinastia, e o 155 a.C., hieróglifos complexos, imagens de deuses serpentinos, implacavelmente guardando os portais, descrições detalhadas de cada portal, e sempre, em todas as versões conhecidas. O mesmo aviso solene no início. Este livro pertence aos reis mortos. Nenhum vivo deve lê-lo. Nenhum vivo deve copiá-lo. Apenas o faraó morto carrega essas palavras para o submundo. Mas Quéops não morreu em 1155 a.C. Ele morreu em 2560 a.C., 1400 anos antes da suposta existência desse livro. Então, como ele possuía uma cópia? Como ele tinha conhecimento de seu conteúdo? Como ele ordenou que fosse selado? A resposta está no papiro, e é aqui. E a história se torna realmente perturbadora, porque o papiro encontrado na Câmara Secreta não é uma cópia do livro dos portais da 19ª dinastia, é o original, o texto-fonte, a versão da qual todas as outras foram copiadas e, crucialmente, ele contém uma introdução que nenhuma versão posterior jamais incluiu. A introdução declara: Eu, Quéops, construtor da grande casa, registro aqui o conhecimento que os sacerdotes de Iunu me transmitiram. Eles o receberam de seus predecessores, e estes, dos seus, remontando a Zep-Tepi, o tempo primeiro, quando os deuses caminhavam entre os homens. Este conhecimento não deve ser disseminado, não deve ser ensinado, não deve ser conhecido por aqueles que vivem, pois ele ensina como atravessar os portais. E aquele que atravessa os portais enquanto vivo, nunca retorna. Zep-Tepi, o tempo primeiro, um período mítico, anterior às dinastias, quando, segundo a teologia egípcia, os deuses governavam o Egito diretamente. Nenhum egiptólogo sério acredita que Zep-Tepi existiu historicamente. É amplamente considerado um mito, uma lenda, uma alegoria para explicar a origem da civilização. Mas Quéops escreveu como se fosse real, como se tivesse recebido conhecimento de uma época anterior, como se as pirâmides não fossem uma invenção da quarta dinastia, mas a continuação de uma tradição muito mais antiga, infinitamente mais antiga. E o que o livro dos portais ensinava? Como morrer, não metaforicamente, literalmente, como induzir a morte controlada, atravessar os 6 portais e retornar. O papiro descreve 6 estados, não portais físicos, mas portais da consciência, estágios que a alma atravessa entre a vida e a morte. E cada portal requer uma técnica específica, uma respiração específica, uma postura específica, uma visualização específica. Para atravessar conscientemente,
sem perder a memória, sem se perder no submundo. Primeiro portal, suspensão do batimento cardíaco. Segundo portal, resfriamento do corpo. Terceiro portal, separação do K. Quarto portal, descida ao Duat. Quinto portal, encontro com os guardiões. Sexto portal, retorno ao corpo. Isso não é mitologia, é instrução técnica. É um manual para uma experiência de quase morte voluntária. E Quéops considerava esse conhecimento tão perigoso que o selou no coração da própria pirâmide, onde ninguém o encontraria, onde ninguém ousaria tentar. Mas, em março de 2020, os Muons, traiçoeiramente, revelaram o segredo. E a câmara foi aberta, e o papiro foi lido, e a equipe arqueológica finalmente percebeu. Isso muda tudo sobre o motivo pelo qual as pirâmides foram construídas. Porque se as pirâmides não eram tumbas, mas sim máquinas. Máquinas para atravessar os portais, máquinas para morrer e retornar. Então, toda a egiptologia está errada, não em detalhes, mas em sua fundamentação. E quando você compreende isso, quando percebe que 4.500 anos atrás, o Egito detinha uma tecnologia espiritual que nós mal compreendemos hoje, que sabiam como induzir estados alterados de consciência tão profundos que simulavam a morte, que construíram a maior estrutura de pedra do planeta para um propósito completamente diferente do que ensinamos em nossas escolas. Você começa a fazer outras perguntas. Que outros textos foram escondidos? Que outras câmaras existem? Que os Muns ainda não encontraram? Que outro conhecimento foi deliberadamente selado, porque era perigoso demais para ser conhecido? O papiro tem 47 páginas. As primeiras 12 descrevem as 6 cavernas. As próximas 20 ensinam as técnicas para atravessá-las. E as últimas 15 contam histórias. Histórias de sacerdotes que entraram nas cavernas conscientemente. E o que encontraram lá? Uma história em particular fez a equipe de tradução parar. É sobre um sacerdote chamado Benício, arquiteto, superintendente das obras de Quéops, nome histórico real, registrado em Mastabas, conhecido por ter supervisionado a construção da Grande Pirâmide. A história diz: Benício desceu a primeira caverna enquanto ainda respirava. Usou a técnica que os antigos ensinaram. Desacelerou o coração até quase parar. Resfriou o corpo até quase congelar. E sua alma se separou. Ele viu seu corpo deitado na câmara interna da grande casa. Viu os sacerdotes ao redor. Viu a barca solar aguardando. E então desceu. Primeira caverna, segunda, terceira. Chegou à quarta, onde os guardiões perguntam: por que você veio? Você ainda vive? E Benício respondeu: vim porque Quéops precisa saber. Precisa saber se a grande casa funciona, se ela realmente pode levar almas ao Duat e trazê-las de volta. Então os guardiões permitiram. E Benício atravessou todas as 6 cavernas. Encontrou Anubis. Recebeu as palavras e retornou. Quando acordou, 47 horas haviam passado. Seu corpo estava frio, sem pulso, mas ele retornou e disse a Quéops: funciona, a grande casa funciona. Ela faz o que os antigos disseram que faria. Ela abre o caminho. 47 horas sem pulso, corpo frio, e retorna. Isso não é metáfora. Isso não é alegoria. Isso é descrição técnica, de experiência de morte clínica prolongada, com retorno, com memória preservada, com propósito cumprido. E se isso é real, se Quéops realmente construiu a grande pirâmide para isso, então as câmaras internas não são para armazenar corpo, são para processo. A câmara do rei não é tumba, é laboratório,
local de indução, local de morte controlada. E a grande galeria não é corredor, é preparação, local onde sacerdotes conduziam o ritual, que levava o faraó ao estado necessário para atravessar. A doutora Fabiana Castro, professora de egiptologia na USP, analisou o papiro em julho de 2020. Ela escreveu em relatório confidencial que vazou 3 meses depois. Se este texto é autêntico, e todas as análises de carbono 14 indicam que é, então precisamos reescrever toda a cronologia da literatura funerária egípcia. O livro dos portais não foi criado na 19ª dinastia. Foi copiado. E a fonte está aqui, na Carharto dinastia, 1000 anos antes. E se isso é verdade, quantos outros textos que atribuímos a dinastias tardias são, na verdade, cópias de originais muito mais antigos? Quanto conhecimento atribuímos ao novo reino já existia no antigo reino? E se existiam, de onde vieram? O relatório nunca foi publicado oficialmente. A doutora Castro foi instruída a não comentar. O papiro foi transferido para a reserva técnica do Museu Egípcio do Cairo. A câmara secreta foi selada novamente. E as imagens da descoberta foram classificadas como material sensível. Não podem ser divulgadas sem autorização do Conselho Supremo. Por quê? Porque admitir que esse texto existe levanta perguntas que a egiptologia não quer responder, sobre continuidade, sobre a origem do conhecimento, sobre a possibilidade de uma civilização anterior que deixou um legado, sobre Zep-Tepi ser talvez mais que um mito, e principalmente sobre a possibilidade de que os egípcios antigos dominavam técnicas de consciência que nós, com toda a nossa tecnologia moderna, ainda não replicamos, que sabiam como morrer voluntariamente, atravessar o submundo consciente e retornar com conhecimento. Isso desafia demais, questiona demais, abre demais. Então foi selado de novo, física e informativamente. Muons revelaram, humanos esconderam, mas o papiro foi fotografado, frame por frame, antes do silêncio, e cópias circulam, em círculos acadêmicos fechados, entre egiptólogos que discordam da censura, entre pesquisadores independentes que acreditam que o conhecimento pertence à humanidade, não a conselhos, não a governos, não a guardiões que decidem o que você pode saber. E uma das páginas, a página 34, contém algo que mudou completamente como eu entendo a morte. Ela descreve a quinta caverna, o momento da escolha. O papiro diz: na quinta caverna, a alma vê 2 caminhos. O caminho 1 leva adiante, para Anubis, para o julgamento, para a eternidade nos campos de Iaru, ou a aniquilação na boca de Amit. O caminho 2 leva de volta, para o corpo, para a vida, para mais tempo entre os vivos. E a alma escolhe, sempre escolhe. Ninguém é forçado, ninguém é arrastado. Você decide se continua ou retorna, e Anubis respeita a escolha. Autonomia até no momento da morte. Escolha até diante de Anubis. Isso contradiz toda a teologia egípcia que ensinamos, que diz que a morte é o destino, que o julgamento é inevitável, que Anubis decide quem continua. Mas o texto original, o texto que Quéops selou, diz diferente. Diz que você escolhe, sempre escolheu. E o segredo que os sacerdotes guardavam não era como passar pelo julgamento. Era que você pode recusar o julgamento, pode voltar, pode viver mais. E quando estiver realmente pronto, então atravessa. Isso empodera, isso liberta, isso tira o medo. E por isso foi escondido. Porque a religião vive do medo da morte. Os templos vivem da promessa de vida após a morte.
Os sacerdotes vivem de serem os únicos que conhecem o caminho. Mas se todo mundo soubesse que pode escolher, que pode voltar? Que a morte não é o fim absoluto, mas uma transição com opções, então o medo acaba. E com o medo, o controle. Kelps sabia disso, por isso selou o papiro. Não para esconder de inimigos, mas de seu próprio povo. Porque o conhecimento daquele tipo, nas mãos erradas, destrói a ordem social, destrói a hierarquia, destrói a necessidade de sacerdotes. E 4.500 anos depois, em 2020, esse conhecimento foi redescoberto. Imediatamente escondido de novo, pelas mesmas razões, porque as instituições acadêmicas modernas funcionam como sacerdócios antigos. Elas controlam a narrativa, decidem o que é conhecimento válido, determinam o que você deve aprender. E quando uma descoberta desafia a narrativa, a descoberta é suprimida, não destruída, apenas silenciada, guardada, até um momento mais conveniente, que talvez nunca chegue. Mas os Muons não mentem. A câmara existe, o papiro existe. As fotografias existem, e as pessoas que viram sabem, e algumas dessas pessoas, como eu agora e você assistindo, se recusam a manter o silêncio. Porque o conhecimento que libertou a consciência de Kelps merece libertar a sua também. Porque a técnica que Benício usou para atravessar as cavernas merece ser estudada, entendida, talvez até replicada. Porque a escolha que Anubis oferece na quinta caverna merece ser conhecida. Para que você enfrente a morte sabendo que tem poder, tem opção, tem autonomia. Se você está sentindo esse arrepio na espinha agora, essa sensacional percepção de que descobriu algo grandioso, algo que muda completamente a perspectiva, você está absolutamente certo. Este canal existe exatamente para isso, para desenterrar essas verdades ocultas, para revelar o que os Muons revelaram e o que a humanidade tem tentado esconder por tanto tempo. Aqui no YouTube, temos uma função muito especial chamada Super Obrigado, aquele coração dourado que você vê logo ali embaixo. Quando você clica nele, você está financiando a próxima investigação, o próximo documento que prefeririam que ninguém lesse. Cada super obrigado é você dizendo: eu escolho saber a verdade, mesmo que seja desconfortável, mesmo que desafie tudo aquilo que me ensinaram. Porque a verdade sobre a morte, sobre a consciência, sobre o que os antigos egípcios realmente sabiam, vale muito mais do que o conforto da ignorância. Porque o conforto te mantém dependente, o conhecimento te liberta, e você acaba de descobrir que eles esconderam muito de nós. Tem um detalhe final no papiro que preciso te contar. Nas últimas 3 páginas, Kelps escreve: não como faraó, mas como homem. Ele conta que, aos 52 anos, 3 anos antes de sua morte, ele decidiu atravessar. Decidiu usar a técnica. Entrar nas cavernas, conscientemente, para ver se a grande pirâmide, que levou 20 anos construindo, realmente funcionava. Ele entrou na câmara do rei ao amanhecer. Deitou-se no sarcófago de granito, sacerdotes ao redor conduzindo o ritual. Ele começou a respiração, lenta, cada vez mais lenta. Sentiu o coração desacelerar, o corpo resfriar, e então a separação, a alma saindo, olhando para baixo, vendo o próprio corpo imóvel, e ele desceu. Primeira caverna. Segunda, terceira, quarta, quinta, e na quinta caverna, diante dos 2 caminhos, ele olhou para o caminho que levava a Anubis e quase escolheu, porque estava cansado. 20 anos construindo, décadas governando,
uma responsabilidade infinita. E ali, naquele momento, ele tinha a opção de terminar, de descansar, de nunca mais voltar. Mas ele viu algo no caminho de volta. Ele viu a grande pirâmide, completa, funcionando, sendo usada por gerações futuras, por faraós que viriam depois, por sacerdotes que aprenderiam. E ele percebeu: a missão ainda não estava cumprida. O conhecimento ainda não estava completamente preservado. Então ele escolheu voltar. Quando acordou, 31 horas haviam se passado. Os sacerdotes achavam que ele havia morrido. Alguns já estavam preparando a mumificação. Mas ele respirou, abriu os olhos e disse: funciona. Mas, mais importante que funcionar, da escolha. E essa é a verdadeira revolução. Não que podemos atravessar, mas que podemos decidir se atravessamos. 3 anos depois, aos 55, Kelps morreu. E dessa vez, não voltou. Porque dessa vez estava pronto. Havia testado, havia confirmado, havia selado o conhecimento para o futuro e então atravessou de verdade para encontrar Anubis, para fazer a escolha final. E o papiro termina com uma frase que deveria estar em todo o livro de história. Quéops escreve: construí a grande casa, não para meu corpo, mas para minha alma. E não apenas a minha, mas todas que virão. Porque todo faraó que dormir na câmara do rei terá o que eu tive. Escolha, e com a escolha vem a liberdade, mesmo na morte. Isso é propósito, isso é legado, isso é um pensamento milênios à frente de seu tempo. Kelps não construiu uma tumba, construiu uma ferramenta de libertação. E selou o manual de instrução onde apenas os corajosos o encontrariam, onde apenas quem realmente procurasse a verdade chegaria. E em 2020, muons cósmicos, partículas subatômicas viajando desde o espaço, revelaram a câmara, não por acaso, não por sorte, mas porque a humanidade finalmente tinha a tecnologia para ver o que Quéops escondeu. Porque chegou o momento que ele previu, o momento em que o conhecimento voltaria. E o que fazemos com esse conhecimento agora? Selamos de novo? Esquecemos? Fingimos que não importa? Ou honramos Quéops fazendo o que ele fez? Preservando, compartilhando, garantindo que a verdade sobreviva a mais uma tentativa de censura? Porque essa é a escolha que você tem agora. Não sobre atravessar cavernas, mas sobre atravessar o silêncio, sobre recusar aceitar que instituições decidem o que você pode saber, sobre entender que o conhecimento que liberta sempre foi considerado perigoso por quem lucra com o medo. Os antigos egípcios não tinham medo da morte. Eles tinham técnicas para lidar com ela, práticas para entendê-la, rituais para atravessá-la conscientemente. E construíram a maior estrutura de pedra do planeta para preservar esse conhecimento, para garantir que futuras gerações tivessem acesso. E nós, com toda a nossa ciência moderna, com toda a nossa tecnologia avançada, com todos os nossos telescópios e aceleradores de partículas, ainda temos medo, ainda evitamos o assunto, ainda tratamos a morte como tabu, como um fim, como algo que não se discute. Mas Quéops, 4.500 anos atrás, sabia diferente. Sabia que a morte é uma transição, que a consciência continua, que a escolha persiste e que o medo é fabricado por quem quer controlar. E talvez a maior lição que o papiro da Câmara Secreta ensina não é sobre o Egito. É sobre agora, é sobre você, é sobre perceber que em cada era, em cada civilização, em cada momento da história humana, sempre teve conhecimento libertador e sempre teve instituições tentando escondê-lo.
E sempre teve pessoas corajosas que recusaram o silêncio, que preservaram, que compartilharam, que disseram não à censura. E por causa delas, por causa de escribas como Quenamon do roteiro anterior, por causa de faraós como Quéops, por causa de pesquisadores modernos que vazam relatórios confidenciais, a verdade sobrevive, não intacta, não completa, mas suficiente. Suficiente para você saber que te mentiram, que esconderam, que controlaram a narrativa. E suficiente para você decidir que não vai mais aceitar. Os detectores de Mons estão instalados em outras pirâmides agora. Khafre, Miquerinos, Djoser, todos sendo escaneados. E estão encontrando mais vazios, mais câmaras, mais espaços que não deveriam existir. E cada um deles provavelmente contém algo. Texto, artefato, conhecimento, esperando. Mas a pergunta não é o que vão encontrar. A pergunta é o que vão fazer com o que encontrarem. Vão revelar? Ou vão selar de novo? Vão compartilhar com a humanidade? Ou vão guardar em reservas técnicas classificadas? E a resposta depende parcialmente de você. Porque quanto mais pessoas sabem que eles escondem, mais difícil fica esconder. Quanto mais pessoas exigem transparência, mais pressão existe para revelar. Quanto mais pessoas se recusam a aceitar narrativas oficiais sem questionar, mais poder as narrativas oficiais perdem. Quéops te deu a ferramenta, não apenas para atravessar cavernas após a morte, mas para atravessar mentiras durante a vida, para ver através do controle, para escolher o conhecimento em vez do conforto, para entender que a autonomia sempre foi sua. Apenas tentaram fazer você esquecer e agora você lembra, agora você sabe, a Câmara Secreta existe, o papiro existe, o livro dos portais original existe, 1000 anos antes de ser oficialmente escrito, preservado por um faraó, que entendeu que a verdade vale mais que o poder, que a liberdade vale mais que o controle, que a escolha, mesmo diante da morte, é um direito sagrado que ninguém pode tirar. Então, honre isso. Não deixe que selem de novo. Não deixe que esqueçam. Não deixe que apaguem essa verdade. Porque toda vez que a verdade é redescoberta e silenciada, a humanidade perde uma oportunidade inestimável. E Quéops não construiu a Grande Pirâmide para que perdêssemos oportunidades. Ele a construiu para que as tivéssemos eternamente. Deixe aqui nos comentários qual descoberta nas pirâmides você mais gostaria que revelassem. Qual câmara você acha que ainda está escondida? Qual conhecimento você acredita que foi selado e mantido em segredo? Porque eu leio todos os comentários. E às vezes um comentário se transforma em investigação, vira o próximo vídeo, vira a próxima verdade desenterrada. Você faz parte dessa escavação. Não sou eu sozinho, procurando em arquivos confidenciais. Somos nós, todos que se recusam a aceitar que os Muons encontraram uma câmara secreta em 2017. E ninguém falou sobre o papiro dentro dela até agora. Todos que sabem que o conhecimento pertence à humanidade. Não há conselhos que decidem o que é seguro revelar. A Grande Pirâmide está em Gizé há 4.500 anos. Visível, imponente, aguardando. E dentro dela, seladas em câmaras que os Muons agora revelam, estão respostas. Respostas sobre quem nós éramos, o que sabíamos, como entendíamos a consciência, a morte, a transição, a escolha. E essas respostas mudam tudo, mudam como você vê as civilizações antigas, mudam como você entende o progresso, mudam como você enfrenta a mortalidade. Porque se Quéops, em 2560 a.C., sabia como morrer conscientemente e retornar, o que mais ele sabia? O que mais perdemos?
o que mais precisamos redescobrir. E talvez a verdadeira função das pirâmides não fosse apenas para os faraós. Talvez fosse para a humanidade. Talvez Quéops construiu, sabendo que um dia, quando a tecnologia permitisse, quando o momento certo chegasse, quando a consciência coletiva estivesse pronta, os muons revelariam as câmaras e o conhecimento retornaria. E esse momento é agora. Você está pronto. Senão, não estaria aqui. Não teria assistido até o final. Não estaria sentindo o que está sentindo. Quéops te entregou a chave através de 4.500 anos, através dos muons, através da câmara secreta. E agora você decide o que faz com ela. Abre as outras portas ou aceita que algumas devem ficar fechadas, porque essa é a última escolha que o livro dos portais ensina, não apenas sobre retornar do Duat, mas sobre avançar no conhecimento. Sempre tem uma porta, sempre tem uma escolha, e sempre tem quem diz que você não está pronto. Mas Quéops discordaria. Ele selou o conhecimento onde apenas os dedicados encontrariam. E você encontrou. Então, você está pronto. E a Grande Pirâmide, com suas câmaras secretas ainda não totalmente reveladas, aguarda o próximo que terá a coragem de procurar. Será você?